Direcionadas aos amados irmãos, o pastor Jean, o pastor Manuelzinho, né, e o pastor Soares. Vamos aqui à primeira pergunta. A Semana Santa, ela é estabelecida pela Bíblia ou foi introduzida pelo homem? Primeira pergunta. Os irmãos possam. Sabe mais, o pastor Manuel sabe mais do que eu, dá o privilégio. Pastor Manuel, primeiro a responder. A pergunta está clara, pastor? Que humildade. Irmãos, primeiramente, se eu não souber, pastor Parvés, só lembrando que cada um pode dar uma palavrinha sobre a mesma pergunta, não tem problema. Certo. E o auditório também pode responder? Claro. Irmão, faça novamente, desculpe aí. A pergunta é o seguinte: a Semana Santa, ela é estabelecida pela Bíblia ou foi introduzida pelo homem? Bem, a Bíblia deixa eu falar alguma coisa primeiramente sobre dias, semanas e anos. A Bíblia fala sobre alguns anos especiais, dias especiais, né, e semanas especiais. O povo judeu tinha estas coisas. Né? Então, irmãos, a Semana Santa hoje, a propriamente dita, né, da forma tradicional, ela foi inventada. Né? Porque se nós observarmos a maneira como os homens preparam e o sistema da tradição, os costumes e os hábitos e as práticas, totalmente errado. Agora, se nós analisarmos o que é a essência do que é apresentado verdadeiramente à luz da palavra de Deus, a Bíblia fala sobre dias também, né? Paulo escrevendo isso, olha, alguns acham uns dias mais santos do que outros, mas cada um julga conforme, né? E a Bíblia mostra claramente que todos os dias são iguais, mas existia tempos especiais para o povo de Deus. Então, se tratando dessa época, nós cremos que pelo calendário e a Bíblia, né, que foi neste período de que houve exatamente a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo alguns argumentos bíblicos, se tratando, olhando pelo calendário judaico, nós temos a certeza da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, totalmente diferente do Natal. Mas a criação de Semana Santa, então, foi algo inventado assim, nessa forma, né? Inventado pelo homem. Pastor Guerra, obrigado. Só completar a resposta do pastor, realmente, São Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, né, que cada um possa distinguir entre dia e dia. Mas, na verdade, a gente observa que esse calendário que foi feito pela Igreja Católica Romana é um calendário que ele é atrelado de forma que você vai observar, contando 40 dias antes, que ele é atrelado a uma festa profana chamada de Carnaval. Portanto, se nós olharmos nas Escrituras, nós não vamos ver nenhuma página falando para nós guardarmos a quinta-feira ou a sexta-feira ou domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. Nós não vemos isso na Bíblia. Portanto, é uma invenção católica e que hoje serve para associá-la a essa festa com o carnaval, essa festa profana. Por trás disso há um mercado muito grande financeiro, de vendas, e as pessoas se aproveitam disso para ganhar dinheiro, principalmente os grandes empresários. Muito bem, eu vou concluir essa parte e só lendo aqui: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sede santos, e durante todo o tempo da vossa peregrinação, torne o vosso proceder santo. Então, está claro aí, concordo com os irmãos, que a santidade do dia e da vida da pessoa é o ano todo. Não é só um dia ou dois, mas o ano todo. Lembre que essas pessoas que enfatizam em demasia esse dia santo estavam antes da quaresma nos blocos de carnaval, sambando no meio das avenidas, muitos deles. E alguns estarão logo logo roubando
graça, ao romper da aleluia. Isso é uma tradição, vocês sabem disso, é uma tradição. E por isso, não é só hoje a santidade, é antes e depois. O crente é santo durante todo o proceder e deve durante a nossa peregrinação na terra. A segunda pergunta, a questão da simbologia. Será que hoje não se esteja colocando o símbolo no lugar do simbolizado? Exemplo, as imagens e a questão de cerimônias, etc. E algumas coisas parecidas. Então, repetindo, a questão da simbologia. Será que hoje não se esteja colocando o símbolo no lugar do simbolizado? 30 segundos. Na verdade, o símbolo ele foi usado também na Bíblia para clarear mais as verdades, né, das Escrituras. Agora, o problema que eu vejo com relação ao símbolo é a ênfase que é dada no símbolo. Por exemplo, quando se fala em Semana Santa, o que geralmente as pessoas lembram? As pessoas lembram da morte, há uma ênfase muito grande na morte de Jesus e pouca ênfase na ressurreição. É mais a morte, é mais... Você pode ver na televisão, quando passa as propagandas, eu estava vendo o jornal hoje, passa mais Jesus ali na cruz. Só Jesus na cruz, ele chorando, né, assim, mostrando o simbolismo. Mas o que a gente vê também, além de tudo isso, a Semana Santa ela é associada a coisas que até diferentes da morte e da ressurreição de Cristo. Por exemplo, como o ovo de Páscoa, o chocolate. A gente pode ver que é estampado em todas as lojas, em todos os lugares, essa questão do ovo de Páscoa, da ênfase somente no comer peixe, não tomar banho na quinta-feira. Para quem não gosta de tomar banho, é uma beleza, né? Não, irmão Toninho? Só lembrando aqui, eu tenho 15 segundos antes de passar para o pastor Manel. O Senhor Jesus estabeleceu simbolismo para a sua igreja. E está na Bíblia claramente o batismo e a ceia do Senhor. E alguns ainda a negligenciam. Então vamos à terceira pergunta. Pedir esmola para jejuar não é ignorância acerca do jejum? Isso aí é muito claro, né? Porque até o contrário, né? Jejum é ficar sem comer. Isso há muito tempo, né? Então eu creio que é simplesmente, irmão, a tradição que levou isso às pessoas a interpretar dessa maneira, mesmo na sua ignorância, e simplesmente eu ignoro. Só lembrando que o Senhor Jesus deixou bem claro que quando jejuardes não sejais como os hipócritas, porque gostam de ficar desfigurados, parecendo que estão cai, para parecer os homens que jejuam. Tu, porém, faça em secreto. O jejum é algo muito pessoal. E quando o Senhor Jesus jejuou, note que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Também Moisés lá no monte, 40 dias e 40 noites sem nada. Então, essa esmola para jejuar é só um pretexto para sair de porta em porta. Pode seguir? Pode. Quinta pergunta, ou seja, quarta pergunta. As boas obras para merecer a salvação é contra o ensino bíblico? Eu vou responder essa porque é a mais fácil. Na verdade, todo mundo aqui sabe que lá em Efésios, né, aquele tradicional versículo que a gente conhece quando nós nos convertemos, eu digo isso porque essa pergunta aí, ela era muito forte no sentido de lembrar um pouco da minha vida de católico. Vocês sabem que eu me converti aqui nessa igreja, sentado ali naquele banco, e quando era na Semana Santa eu tinha que dar uma esmola. Chegava alguém na minha casa, tinha que dar uma esmola, e a gente faz isso, o católico ele faz isso na intenção de que ele realmente está fazendo o bem, e realmente é o bem que está fazendo. Agora, o problema é que o ensinamento da igreja, ela associa essa questão das obras à salvação. E de repente você começa a fazer o bem, né? Diz, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu dou uma esmola. E você acha que aquilo ali que você está fazendo, você é digno de receber a salvação. E nós vemos que lá em Efésios capítulo 2, né, não por obras para que ninguém se glorie.
que a salvação é um dom de Deus, somente pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. O único meio de obter a salvação é crendo, confiando, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E é isso que a pessoa, cada ser humano, deve fazer. Porque se não fizer isso e ficar só fazendo, dando esmolas, não é suficiente para cancelar os pecados. Bem. Só para complementar, irmão, lembrando que a pergunta do irmão é contra, não, a Bíblia não é contra boas obras, né? As boas obras é necessário. No versículo 10 diz, nós decoramos o 8 e o 9. No 10 diz, nós somos feitos para as boas obras, mas não incluindo a salvação. E só lembrando que Cornélio é um exemplo bíblico, é bom a gente falar e dar exemplo. Cornélio foi um exemplo, praticou obras, mas se você olhar à luz da Escritura, Deus falou a Cornélio que era necessário que Cornélio ouvisse o Evangelho, porque salvação unicamente pela graça de Deus. Então as boas obras é necessário, mas é para com o nosso próximo e para com o nosso Deus, unicamente é receber a bênção. Tá bem, só uma palavra sobre isso, Romanos 11:6. Se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Quinta pergunta: como ajudar e corrigir aqueles que pensam que por guardar todos os dias santos, inclusive o sábado, poderão salvar-se? Tenha salvação. Como ajudar e corrigir aqueles que pensam que por guardar todos os dias santos, inclusive o sábado, poderão ter a salvação, ou poderão salvar-se? Irmãos, a base é a palavra de Deus. Nós sabemos que muitos grupos, como você falou aí, ou até mesmo o que faz a diferença quando guarda o sábado e outros, por si já quebra o mandamento, porque na Bíblia não fala sobre guardar o sábado, fala sobre trabalhar 6 dias, e até eles quebram porque só trabalha 5, né? Um civil e o outro que é a lei. E se tratando sobre como corrigir, nós cremos que a única fonte é ensinar a palavra de Deus e mostrar toda a base do ensino bíblico, né? Porque a Bíblia ela é quem corrige. Se nós observarmos todos esses costumes, essas tradições, quando as pessoas verificam a luz da palavra de Deus, sempre elas se corrigem, se convertem, conhecem a verdade e é uma mudança na vida. Então, unicamente é preciso, eu acho que, paciência também com algumas pessoas para ensinar a verdade. A verdade, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Nós vamos procurar ser cada vez mais breve, para já pode chegar e dar a sua palavra. Mas deixe-me só dizer uma coisa aqui, que o sábado foi dado como um sinal ao judeu, ele era obrigado a guardar a lei. Se ele não guardasse, era pena de morte para o judeu que não guardasse o sábado. Estamos na nova dispensação, uma vez que Cristo então veio para cumprir a lei, não nos isentou de estarmos dentro de seguir os princípios morais estabelecidos por Deus. E nós sabemos que nós hoje, se não descansamos, pagamos o preço também. Você sabe muito bem disso. Você não descansa, paga o preço. O ser humano precisa de descanso. Deus estabeleceu um dia. Não é necessário para nós hoje que seja guardado o sábado como lei. Não, jamais. Como disse, não há mais isso. É tanto que, ao falar sobre esse assunto na carta aos Gálatas, que era uma igreja que estava sendo confrontada com os legalistas que queriam fazê-los voltar à prática do judaísmo, que eram os judaizantes que estavam fazendo isso, São Paulo escreve aos Gálatas: guardais dias e meses, tempos e anos. Receio que vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4, 10 e 11. E se vocês estão guardando aí dias, meses, escolhendo tempos, anos, segundo, de outras palavras, a tradição velho-testamentária, então eu estou com medo que eu tenha perdido todo o meu tempo trabalhando com vocês. Vocês estão entendendo o Evangelho? Isso que ele estava dizendo. Já aos Colossenses, ele disse que ninguém poderia julgá-los por causa de comida, bebida, luas novas, dia de festas, no sábado, porque tudo era coisa, sombra do que havia de vir, mas o corpo é de nosso Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E a obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado. A sexta pergunta: quando uma pessoa morre, ela vai diretamente para o lugar do seu destino eterno ou vai aguardar o julgamento final em algum lugar? Aí é boa, né? Quando uma pessoa morre, você direto tem
que fala muito. Quando a pessoa morre, o corpo da pessoa vai para a terra. A alma, ela vai ou para o inferno ou para o céu. Não tem um estado intermediário, como algumas doutrinas dizem, purgatório, ou como o Espiritismo diz, que vai reencarnar em alguém, né, até em baratas, em macacos, e etc, etc. Então, a resposta é essa. Biblicamente, quando a pessoa morre, a alma vai para o inferno, se for descrente, e se for crente, vai para o céu. Depois vai sair do inferno, as almas dos descrentes, no final do milênio, para receber ali a condenação eterna para o lago de fogo. E as dos crentes vão ressuscitar, os corpos vão ressuscitar do chão, na primeira parte da volta de Jesus nas nuvens, para se encontrar com o Espírito, que quando a pessoa morre, a alma vai direto para o céu, não fica a alma na terra, né, dormindo, ou coisa parecida com essa. Então, quando Jesus voltar, a alma vem e o corpo vai se encontrar nos ares com o Senhor, e depois da tribulação, os do Velho Testamento, os corpos também serão ressurgidos, e assim vamos reinar no milênio e depois no novo céu e na nova terra. Bem. Professor de escatologia, Apocalipse, né? Irmão, só complementando o que o irmão falou, exatamente, a Bíblia é muito clara, 2 exemplos, nós temos, se chama o estado eterno do homem e o estado intermediário, como ele falou, que alguns dizem assim, é aquele estado que você morre, então não existe um terceiro lugar, vai para um lugar, no tempo do Velho Testamento, sim, existia o Sheol, o Seol, né? Conforme o professor de hebraico pronuncia, então aquele lugar, então um morria como Abraão morreu, o Abraão mesmo, ele estava lá no paraíso, a parte superior, como alguns interpretam, e a Bíblia diz que a parte inferior, no caso daquele rico que morreu, estava lá no Hades, no Novo Testamento grego, Hades, e acontece que a Bíblia diz que lá estava consciente e estava no lugar. Também a palavra de Deus mostra claramente que morreu o outro e foi para o seio de Abraão. Então a gente observa que esse estado intermediário, o estado eterno do homem é uma eternidade após a morte. O homem tem um estado eterno, não se distingue, como alguns interpretam também, claramente vai ser consciente o estado eterno. É como Jeremias diz, ou vida eterna com Deus ou morte eterna no inferno. O inferno é um lugar, no meu caso eu creio que existe o suplício eterno, né, várias palavras, para, por exemplo, no caso de alguns demônios que estão nas profundezas, Guiena e outras palavras. Então a alma, quando morre consciente, a salva, ela vai para a presença de Deus. Paulo disse, é o meu desejo de deixar esta casa, está indo ver? E habitar com o Senhor. Bem, a Bíblia que diz. E o outro, Jesus foi muito claro, que vai para o inferno, no caso daquele que foi direto para o Hades. E para sair não tem como. Então eu não quero complementar, só exemplificar. Lucas 23, 43 disse, hoje estarás comigo, onde? No paraíso. O moribundo ladrão que estava morrendo na cruz, Jesus falou para ele essas palavras, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o que? O meu espírito. Atos 7, 59. Então, uma certeza absoluta Estevão tinha, o Senhor estava em pé para o receber no céu. E aquele ladrão, mesmo moribundo, ele pôde ouvir de Jesus essas palavras, hoje estarás comigo no paraíso. A 7ª pergunta, se uma pessoa morrer sem ser batizado, poderá ir para o céu? Sim. Eu creio, não tem prova que aquele ladrão era ladrão e assassino. Jesus hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava na cruz, já no caminho da partida, da transição, não tinha água. Então, não é o batismo que salva, e sim Jesus. O batismo é apenas seu testemunho, a identificação com Cristo aqui diante desse mundo, mas o batismo não salva, biblicamente falando. Só quero completar só uma coisa. Essa pergunta é simples para todos vocês que já conhecem a Bíblia, mas ela tem uma certa profundidade, porque se você analisar bem, hoje em dia quando a gente evangeliza, a gente já escutou muito isso, as pessoas dizendo assim, não, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião.
Por quê? Porque os católicos, eles sabem fazer direitinho. O que acontece quando a pessoa nasce? Eles batizam e enganam as pessoas, dizendo, olha, se você não for batizado, então o que é que vai acontecer? Você é o quê? Um pagão, então você não é salvo. Para que a pessoa viva naquela religiosidade, naquela religião o tempo inteiro da sua vida e fique realmente com isso na mente. De tanto escutar isso, você não preciso mais me batizar, eu já fui batizado quando nasceu, porque é uma maneira de segurar a pessoa na religião. Então, o batismo realmente ele não salva. Não existe esse negócio. O pagão é todo aquele que não confiou em Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Essa pergunta está ligada exatamente àquela anterior, quando disse a mistura do símbolo com o simbolizado. Então o batismo é um símbolo, mas as pessoas têm colocado no lugar do simbolizado, tomando como meio salvífico, enquanto que o meio de salvação única é pela fé. Jesus já citado em Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Prosseguindo. A oitava é atrelada também à sexta. Quais são algumas provas da vida, de vida após a morte? Quais são algumas provas? Algumas provas de vida após a morte. Moisés e Elias, o próprio Jesus Cristo, quando Lázaro estava morrendo, ele ficou em pé à direita do Pai e estava lá aguardando Estevão, estava aguardando Estevão ao seu lado. A gente vê também lá em Apocalipse várias pessoas clamando, as testemunhas que foram martirizadas, clamando ao Senhor, a Deus: até quando, Senhor, até quando? A gente vê o exemplo também de Abraão e Lázaro, lá em Lucas, capítulo 15, que um estava no céu, na parte, vamos dizer assim, superior, e o outro estava no inferno, e há aquele diálogo. Então existem vários exemplos de pessoas que realmente estão no céu, vivo, em consciência e espírito lá, gozando da presença de Deus. Só dar aqui essa passagem de Apocalipse capítulo 6. Enviamento agora essa passagem. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo número 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esses estavam lá, debaixo do altar de Deus, as almas. Isso derruba a doutrina adventista que não crê em alma. Isso derruba a doutrina de heresia também, que diz que a pessoa não pode ir para o céu, porque aqui já estava debaixo do altar de Deus. E Deus então estava mandando os consolar. Eu encontrei com um senhor essa semana e ele disse: se eu não dizer nada, ele disse: não tem prova nenhuma da vida depois da morte. Espera aqui, cidadão. E Jesus? O que ele vai ver nesse mundo? Para dar uma vida de 70 anos, você morrer e acabar? Se você não morrer, poder viver mais tempo, um pouco, se ele não tivesse vindo ao mundo, mas adiantaria alguma coisa? O que ele vai ver nesse mundo? Foi para dar uma vida melhor um pouquinho, aumentar o seu dia aqui na terra, só por esse tempo aqui na terra, então ele teria perdido o seu tempo. Ele veio trazer, ele disse: eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham vida eterna, vida abundante, a tenham em abundância. Ele morreu numa cruz, sofrendo agonia eterna, não foi por um momento transitório. Ele seria materialista se fosse isso. Ele disse até, foi declarado em São João: quem é da terra é terreno e fala da terra. Eu vim do céu, seu testemunho é verdadeiro, São João disse. Ele veio do céu, e o seu testemunho é verdadeiro, por isso não escutam o seu testemunho. Prosseguimos. Nona pergunta: como explicar aqueles que acham que Deus não vai mandar ninguém para o inferno, inclusive seus filhos? Explicando, irmão, que esta é uma outra falsa interpretação de que todo mundo é filho de Deus, né? Começar, a palavra de Deus diz que nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. É mais duro do que o que eu pensava, né? Efésios diz os filhos da ira. Então,
é explicar que Deus, Ele nos seus atributos, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça. Pela graça Ele nos dá um lugar que nós não merecemos, pela misericórdia Ele nos tira de um lugar que nós merecemos, mas Ele é um Deus de justiça, e Deus vai punir. A palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar, mas não terá o culpado por inocente. Então, mais uma vez, unicamente mostrando pela palavra de Deus, pois a palavra de Deus, eu sempre digo, irmãos, que eu enfatizo isso às vezes, lembre-se que tudo nesta vida, sempre o menor aparelho de um relógio a um avião vem acompanhado de um manual, né? Tem um amigo meu lá na igreja que eu estou pastoreando agora, ele é piloto. Um dia eu estava pregando e eu dei um exemplo lá, e ele é mecânico de avião, desses aviões grandes, né? Transbrasil, da Varig. E ele disse: é uma realidade, pastor, tem que entender, tudo tem um manual. O manual é para orientar e fazer tudo correto. A Bíblia é o manual da vida do homem, que Deus deixou para orientar a sua palavra. E é a palavra de Deus que diz, irmãos, primeiro, que todo mundo não é filho de Deus. Nenhum filho de Deus irá para o inferno. Nenhum filho de Deus irá para o inferno. O certo é isso, que nenhum filho de Deus verdadeiro. Por quê? Todo mundo é criatura de Deus, mas filho unicamente por meio da aceitação, de que nascer de novo, é muito clara a palavra de Deus. Esse é por um pensamento errado. Nem todo mundo é filho de Deus. Os filhos de Deus, nenhum irá para o inferno. Amém. A 10 minutos para a pergunta aqui. Como tratar com aqueles que dizem não crer na Bíblia? Como tratar com aqueles que dizem que não creem na Bíblia? Eu trato com esse povo todo dia. Tá na universidade é o que mais a gente encontra. Eu não creio na Bíblia, a Bíblia é um mito, a Bíblia é uma falácia, é um livro antiquado, não é a verdade. Só que o que eu faço é o seguinte: se uma pessoa não crê na Bíblia, então não há um diálogo. Se você não crê, então eu vou dizer, porque a Bíblia diz isso. Ele não crê na Bíblia. Então não existe diálogo nesse sentido. O que é que eu faço? Eu vivo o Evangelho, defendo a minha fé vivendo. Porque não adianta jogar as pérolas aos porcos. Agora, ele vai ver através da minha vida que eu sou um cristão, que eu sigo a Jesus Cristo. E quando a gente tem uma oportunidade, que às vezes eles são sedentos também da palavra de Deus, porque eles não se agarram a uma religião, a nenhuma religião, mas eles têm as suas crises existenciais. E nesse momento a gente chega e apresenta Jesus Cristo para eles. Mas o mais importante de tudo é a gente viver o Evangelho, porque às vezes as atitudes falam mais do que 1000 palavras. É a gente viver para essas pessoas, demonstrar amor, demonstrar que a gente realmente é uma nova criatura e que é diferente. Aí eles vão ver nas nossas vidas isso. E aí ele vai começar a refletir.